Queridos amigos, queridas amigas, que Deus seja conosco e nos envolva na sua proteção. Os lexicógrafos estabelecem que o termo revelação procede do vocábulo latino revelare, que significa, tem uma raiz latina ainda do velum, que significa tirar o véu. A palavra, portanto, revelação, na sua acepção original, implica o desvendar algo que se encontrava escondido, escamoteado. Portanto, sob um véu da ignorância, do desconhecimento, da falta de informação. A revelação, portanto, ou o termo revelação, foi usada sob variados aspectos. Mas, no sentido geral, podemos dizer que é tudo aquilo que tem o motivo ou a meta de desvendar às sociedades humanas algo inusitado, algo novo, que venha contribuir com o progresso, que venha impulsionar o desenvolvimento da sociedade, é, por esse fato, uma revelação. Revelação, portanto, está associada à transmissão de um conhecimento verdadeiro, porque se não é verdade, não é revelação. Por conta daquele conhecimento que se desvenda, mais tarde, não sendo verdadeiro, cai em falsidade, porque se descobre ao longo do seu progresso inexorável que se trata de uma burla, de uma enganação ou de um erro que foi tomado como verdade em uma época e que as épocas por vindouras fizeram-no falso ou anularam o seu caráter, que então era dado como autêntico, como verdadeiro. A verdade, portanto, está implícita no ato de revelar. A revelação, portanto, nos seus variados setores e nos seus objetivos, implica sempre e inexoravelmente o intuito de desvendar, de profilgar, de socializar, de proliferar um conhecimento que é descoberto, um conceito que é identificado, um elemento que então é desvendado, desabrochado e que serve às sociedades, à coletividade em geral. Dessa forma, pelo menos na sua acepção mais popular, poderíamos dizer que as pessoas que ensinam o conhecimento àqueles que ainda não o possuem são, por esse fato, professores, transmissores de conhecimento, reveladores, se formos usar essa acepção, esse vocábulo. Aqueles que ensinam nada mais fazem na ciência, na educação, no conhecimento em geral, revelar, portanto, retirar o véu, portanto, demonstrar, apresentar aos educandos, àqueles que aprendem, àqueles que estão no seu desenvolvimento pedagógico, cultural, conhecimentos da ciência, conhecimentos da arte, conhecimentos metafísicos, conhecimentos socioculturais que lhes servem de base para o desenvolvimento de outros valores. O ensino, portanto, em suma, não deixa de ser uma espécie de revelação. Esse, portanto, é um caráter geral. Do ponto de vista filosófico geral, a revelação, portanto, pode estar imbricada em vários setores ou em várias áreas do pensamento humano. Mas aqueles que ensinam, aqueles que são os professores, os educadores, são reveladores de segunda ordem, porque eles próprios também assimilaram, aprenderam, colheram nas bases essenciais da ciência, da arte, da filosofia, esses conhecimentos que agora tornam-nos agentes multiplicadores do conhecimento em relação aos seus educandos. Quem seriam, portanto, aqueles que estariam por detrás e que seriam a base fundamental, os homens e mulheres que conseguiram por primeira vez desvendar os mistérios da natureza, mistérios entre aspas, para apresentá-los à sociedade e, portanto, introduzir uma nova ordem de conhecimentos no cenário cultural internacional. São gênios, os homens de grande porte, aqueles que são os ases da ciência, da cultura, homens que quase sempre estiveram à frente do seu tempo, quais faróis, tochas humanas que iluminaram a humanidade e que foram mola propulsora do progresso. Esses indivíduos
sábios não deixam de ser espécie de reveladores desse conhecimento. Na arte, nós podemos ver a revelação paulatina ao longo dos tempos, desde a chamada arte rupestre, quando o homem primitivo, nas cavernas, nas furnas e nas palafitas, desde o período chamado período pré-cambriano, onde as primeiras manifestações da vida aparecem, até mais tarde, o período que deveria desembocar na arte que nós conhecemos, a arte clássica, passando por vários períodos, vendo sempre o ideário humano, o pensamento humano desenvolvendo-se gradual, lenta, minuciosamente, na direção do conceito do belo, para tentar entender aquilo que é estético, aquilo que é estésico, aquilo que é artístico, aquilo que tem a ver com a harmonia. Na arte, por exemplo, pictórica, temos as grandes manifestações do espírito humano, que desde a arte rupestre até a arte greco-romana, vamos encontrar uma série de elementos ao longo do tempo sendo revelados, isto é, sendo identificados por esses gênios, por esses artistas extraordinários, para alcançar mais tarde outras formas de arte, a arte rococó, a arte barroca, o gênero clássico em geral, a arte da renascença, com os grandes vates, com os extraordinários avatares dessa manifestação do pensamento humano, que traduziram através das cores e da sensibilidade as grandes mensagens que eles traziam para a terra das belezas que eles cultivavam no mundo íntimo. Dessa forma, podemos dizer que desde a arte rupestre, passando pela arte grega, pela arte clássica, mais tarde pelo desenvolvimento de uma arte paralela, que seria mais tarde chamada arte moderna, quando houve a tentativa de uma nova harmonia, diferente da harmonia que então era concebida até o século XIX, para também traduzir as mensagens que imitavam, de alguma forma, a sociedade, já que, segundo alguns pensadores, a arte reflete o Zeitgeist, o inconsciente coletivo de cada época, tanto quanto, segundo outro pensador, a arte imita a vida ou a vida imita a arte. É, portanto, uma tentativa do espírito humano trazer à humanidade o belo numa mensagem diferente daquela que seria a mensagem cognitiva, cultural, através da sensibilidade, do sentir. Nesse sentido, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Botticelli e outros, como Fídias no passado, ou então na oratória da poesia, com Virgílio, com Salúcio, com Horácio, com Ovídio, com Tito Livio, com Mecenas, encontramos vários desses indivíduos na poesia, na arte em geral, apresentando sensibilidade que deveria naturalmente fundir no espírito humano os ideais de beleza, de estética que até hoje temos aprendido de maneira lenta, progressiva e gradual. Na filosofia, a questão não é diferente. Vemos os grandes pensadores na arte de pensar, de filosofar, tentando cogitar e entender a vida, tentando mergulhar o seu pensamento em relação à existência humana, desde priscas eras, desde épocas muito remotas, como Sócrates, Platão, Aristóteles, desenvolvendo todo o pensamento espiritualista fundamentado na educação do ser. Esses homens extraordinários que de alguma forma estruturaram o pensamento filosófico ocidental, ao lado dos grandes pensadores da filosofia oriental, quase sempre envolvida com as manifestações dos mantras e da tradição oral, da memorização de textos sagrados, para desembocar mais tarde esse pensamento filosófico amplo na educação, para envolver-se na patrística romana com os grandes filósofos que beberam desses pais do passado para mais tarde sintonizar a sabedoria platônica com a mensagem cristã dos chamados neoplatônicos, e os pais da igreja romana desembocam na Idade Média os grandes pensamentos culturais, filosóficos e um tanto espirituais que apresentaram para mais tarde o divórcio entre o pensamento religioso dogmático e a ciência que começava a nascer, e os grandes pais da filosofia científica, René Descartes, com seu pensamento lógico, cultural,
com a sua estrutura mecanicista a respeito da vida, com seus pensamentos extraordinários tentando entender o cosmos, até os grandes pensadores de Revolução Francesa, os iluministas de França, os empiristas britânicos, os grandes pensadores culturais de todas as épocas, até alcançar os grandes pensadores, mesmo na área do materialismo, como Friedrich Nietzsche, como Schopenhauer e outros pensadores que nos deram lições extraordinárias, cuja cultura, cuja sabedoria nos encantam pela sensibilidade com que tentam entender a vida, cada um deles sob o seu aspecto, ajudando o ser humano a pensar, fomentando o raciocínio humano, fomentando a produção de mais cultura e mais conhecimento, de alguma forma educando as sociedades, o inconsciente coletivo, para as interlocuções cada vez mais educadas, para o desenvolvimento da sensibilidade, para as relações interpessoais cada vez mais refinadas, porque a cultura, não podemos negar, também estimula o senso estético e ético e a capacidade de interagir com o próximo de maneira adequada, nem sempre de maneira imediata. É claro que às vezes a cultura gera pessoas excêntricas na área cultural, mas isso aí já é um desvio de conduta, já é um distúrbio emocional. De maneira geral, a cultura, toda ela fomenta o alargar dos horizontes. Daí porque o sábio tem mais pergunta do que resposta. Porque o indivíduo que é limitado, ele acha que é o dono da verdade e entende tudo com a sua forma limitada de entender. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos expandindo a nossa capacidade de entendimento e entendendo a vida, nós passamos a perceber que há muito mais interrogações. Quando descobrimos determinadas coisas, aquela descoberta abre-nos espaço a mais perguntas e a mais interrogações. E o indivíduo limitado, ele fica com aquela limitação e com a sua verdade muito restrita, achando que é a porção da verdade universal. Essa, portanto, é a característica da filosofia, que nos dera revelações admiráveis. Na ciência não poderia ser diferente. O pensamento científico ofereceu-nos gênios extraordinários que não deixaram de ser reveladores fantásticos. Galileu Galilei, Laplace, Lavoisier, Isaac Newton, para apenas citar aqueles que foram os precursores da ciência do futuro, para mais tarde chegar aos grandes pensadores, como Pasteur na microbiologia, no mundo microscópico, como Mendel na área da genética, abrindo espaço hoje à nossa compreensão a respeito do mundo subatômico, do DNA, das heranças genéticas, para culminar no projeto Genoma Humano, mas que teve como base fundamental as suas experiências, o seu conceito de alelo, que seria mais tarde conceituado como gênero, e outras expressões que ele, nas suas bases, ofereceu à ciência do futuro. A Charles Darwin, o grande antropólogo, especialista, que quebrou os preconceitos para examinar a continuidade da vida e o elo que encadeia vidas mais simples e corpos menos complexos com aqueles mais sofisticados, na sua famosa teoria da evolução das espécies, da seleção natural, da luta pelo forte com o fraco e assim por diante, que ele elaborou, e hoje é base fundamental para a gente entender não apenas a biologia, mas também a genética molecular, a partícula de DNA, ou as partículas iniciais dos aminoácidos, graças às quais deu origem a todas as formas de vida que conhecemos por causa do princípio da evolução, do evolucionismo darwiniano. A teoria, ou então na área da astronomia, da astrofísica, da física, Einstein, interpretando os enigmas do universo com seus cálculos matemáticos complexos, examinando a luz e as partículas de luz, examinando os chamados movimentos brownianos e abrindo espaço mais tarde ao estudo da energia nuclear, da física subatômica, que ele foi um dos pródromos fundamentais. Max Planck, Bohr, os grandes pais da ciência do século XX, na química, na teoria corpuscular da matéria com John Dalton, os grandes pensadores que alargaram os horizontes da matéria para entendermos a vida astronômica e a vida microscópica. Todas elas através de gênios extraordinários que lentamente, cada um em sua época, foram revelando verdades graduais e parciais às sociedades humanas. A ciência não deixa de ser também uma sucessiva e gradual onda de revelações.
em que nós vamos lentamente adquirindo conhecimentos. Qual é difícil? Em que as bases foram fincadas, mas não tem fim. Aonde isso vai parar? Por causa do espírito humano inquiridor, inquieto, que tenta melhorar as suas condições de vida, as condições de vida na terra, tentando entender os enigmas da natureza, tentando decifrar os enigmas à sua volta, sobre ele mesmo e sobre o seu entorno material. Mas não se pode negar que a palavra revelação está quase sempre, ou na sua maioria das vezes, associada à religião. É na fé religiosa que nós vemos quase sempre a associação da palavra revelação. Tanto é que, se nós examinarmos as enciclopédias, inclusive a enciclopédia britânica, veremos quase sempre o termo revelação originado do Apocalipse de João, que é considerada, entre outros, um grande momento de revelação sagrada, revelação religiosa, quando o evangelista João entrou em transe místico, em um transe profundo, e recebeu de maneira codificada, de maneira simbólica, a transformação dos futuros dos tempos. Mas não apenas dele. Se nós examinarmos grandes paranormais de todos os tempos, veremos essas manifestações na área da fé, na área da moral, na área da religião. Nostradamus, que também era vítima de transes profundos, e até hoje as suas colocações, de maneira muito atual e reveladoras na área da fé, chamam-nos a atenção. E outros, a palavra revelação está associada ao contexto religioso, porque é na religião que essas manifestações vêm de maneira diferente da ciência. Enquanto a ciência possui um espírito mais inquiridor, investigativo, a filosofia um aspecto mais elucubrativo, de intelectual, de cogitação de paralelismos racionais, a religião tem aspectos diferentes na sua revelação. Porque a revelação da religião é uma espécie de insight, de manifestações não habituais, porque a experiência religiosa é diferente da experiência científica. O método, a manifestação não é através da inquirição, mas da contemplação, segundo o pensador Ken Wilber. Essa é a contemplação que faz com que o indivíduo tenha um amadurecimento religioso, um amadurecimento emocional, um amadurecimento espiritual. Por isso as tradições antigas das religiões falavam de meditação, de silêncio interior, de contemplação, de recolhimento, para que o indivíduo possa ouvir a si mesmo e sintonizar com as forças espirituais que eram proclamadas ao longo da religião. A religião sempre teve a revelação como sendo o máximo das suas propostas. Se nós examinarmos, veremos sempre os transes do passado, nem sempre compreendidos na sua essência. Desde Krishna, que era vítima de transes profundos, de manifestações em que ele sintonizava com Brahma, ou com Vishnu, ou com Shiva, os três deuses do Bhagavad Gita, até a cultura hebraica, onde os indivíduos em transe revelavam ensinamentos religiosos, os profetas. Essas manifestações correm ao longo dos tempos, e a revelação sempre esteve na ordem do pensamento religioso. Os transes de Maomé, quando ele entra em Jerusalém em determinado momento, sobe em uma espécie de arquibancada e começa a falar às pessoas entre um transe profundo, no qual ele fala tudo aquilo que estaria mais tarde no Alcorão. É um transe místico, religioso, porque ele era vítima de fenômenos espirituais, fenômenos paranormais. A humanidade quase nunca compreendeu esses transes, às vezes colocando o epíteto, adjetivando essas manifestações como supersticiosas, como tabus, como mistério ou como milagre, no caso da religião oficial, ou de outro lado como manifestação satânica. E mais tarde, com o desenvolvimento da ciência materialista, a ideia da alucinação, dos fenômenos histéricos, das personalidades múltiplas, em que encaravam fenômenos espirituais com essa categoria. A ideia, no entanto, é que a religião sempre foi vítima desses transes, onde o conhecimento espiritual, ético, moral, foi transmitido para as massas. Desde Buda a Lao Tse, desde Confúcio a Forri, desde os grandes rishis da Índia aos místicos medievais da Idade Média, desde Francisco de Assis, que entrava em transes profundos, até a austeridade de São João da Cruz,
Teresa d'Ávila, Santo Antônio de Pádua, São João Crisóstomo, Santa Brígida da Suécia e os grandes místicos que entravam em transe para o deslumbramento das massas e para o espanto da igreja, que nem sempre conseguiam compreender na Idade Média. Até os grandes paranormais do século XIX e XX, que foram examinados exaustivamente por Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina, por William Crookes, o maior químico e físico da sua época, por Charles Lombroso, o grande pesquisador da antropologia criminalista, por Joseph Bates Rhine, o pai da parapsicologia. Esses grandes homens da ciência que examinaram homens como Edgar Cayce, como Uri Geller, como os grandes paranormais Daniel Douglas Home, Eusapia Paladino e outros, e deslumbraram o mundo com suas pesquisas, constatando que se tratava de fenômenos espirituais que as religiões ao longo dos tempos já haviam identificado. Esses fenômenos é o caráter religioso, é o caráter revelatório da religião. São essas manifestações que chamam a atenção e que diferenciam um pouco da revelação, entre aspas, da ciência, que é fruto de uma pesquisa humana e não de um transe místico. Essa diferença, no entanto, vai ser motivo de muita especulação. No final do século XVI, Lord Kelvin, que examinava alguns fenômenos espirituais, porque a humanidade é rica desses fenômenos, a maioria dos quais nada mais era do que contato com aqueles que morreram e que voltavam para se comunicar. A chamada mediunidade, como disse Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Os transes nada mais são do que contatos com os mortos em relação aos vivos. Essas interferências espirituais que a humanidade não compreendia ao longo dos tempos, que ele sempre compreendeu, e que mais tarde a doutrina espírita vai entender, Lord Kelvin vai dizer, no século XVI, precisamos de uma religião diferente, porque uma reflexão superficial leva a mente humana ao materialismo, mas uma reflexão profunda leva o indivíduo ao espiritualismo verdadeiro. Mas é necessário agora uma religião que consiga sintetizar e dialogar com a ciência, não negando a ciência e não tendo medo das descobertas científicas. Porque ora a religião tenta perseguir a ciência, dizia ele na época, ora foge e tem medo do progresso científico. É necessário uma religião que sintetize também o pensamento da ciência. Não sabia Lord Kelvin que algum tempo depois, no século XIX, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec apresenta o Livro dos Espíritos em Paris, em uma síntese filosófica extraordinária, cultural, antropológica, onde ele consegue um arcabouço do conhecimento humano, sintetizando a sabedoria de todos os tempos, as velhas tradições científicas e culturais, éticas e sociológicas, os velhos enigmas da filosofia, em uma síntese de ciência, filosofia e religião, na obra básica, o Livro dos Espíritos, que é apresentado à cultura mundial, inaugurando uma época nova. E a doutrina espírita não faz nada além daquilo que todas as propostas religiosas já de alguma forma apresentaram. Ora de maneira sutil, ora de maneira violenta, ora de forma supersticiosa e ignorante, ora de maneira intolerante e fanática. A doutrina espírita desvenda de maneira extraordinária esse véu, trazendo informações extraordinárias que sintetizam a sabedoria espiritual de todos os tempos. Quando os próprios espíritos, que Allan Kardec tem coragem de dialogar com eles, através de mais de 1000 médiuns, fazendo uma pesquisa quantitativa e qualitativa, porque reúne vários indivíduos, poliglota que era, sabia falar 5 idiomas além do francês, consegue dialogar com várias pessoas de várias nações, para obter as informações desses médiuns em transe. E quando as informações se repetiam, formando, portanto, um consenso, que é o caráter científico de todas as ciências. A ciência é, naturalmente, e tem um respaldo autêntico, porque a sua experiência pode ser replicada, reproduzida, pode ser repetida entre vários pesquisadores e chegando ao mesmo resultado. Não é um pesquisador que chega e diz que ele tem a posse da verdade. Se a sua experimentação não pudesse ser provada e pudesse ser refutada, ele pode ter a maior autoridade do mundo, mas a sua palavra não vale. Então era, portanto, um caráter científico, mas também um caráter religioso. Se era um caráter religioso diferente das religiões, que quase sempre tinham na revelação de um homem as manifestações que vinham do mundo espiritual.
A doutrina espírita estabelece que nós somos espíritos imortais. Através do depoimento de vários espíritos, é um consenso do mundo espiritual. Consegue desvendar a morte, o velho enigma na filosofia. Consegue demonstrar como é que vamos viver além da morte. Como vamos sobreviver? Como será a nossa vida além do corpo? Com o depoimento das próprias almas que morreram e voltam para dizer como estão no além. Sintetiza, como dissemos, os três conhecimentos. E quando Allan Kardec examina o caráter da revelação espírita e das várias revelações do mundo, os próprios espíritos disseram que há três revelações, de maneira geral, que são as mais importantes porque tem um caráter coletivo para a humanidade. Não vamos aqui desrespeitar as outras revelações, não vamos aqui desconsiderar e desvalorizar as outras manifestações, mas do ponto de vista da fé religiosa, do ponto de vista do transcendente, como dizia Jung, o luminoso. A palavra luminoso, ele vem de um conceito de um filósofo alemão que Jung se apropriou para conceituar a experiência ou a vivência transcendente do ser humano. Ele dizia que a vivência que o ser humano tem no momento que ele entra em transe espiritual é quando ele acessa a sua dimensão espiritual dentro dele mesmo. Jung dizia isso. Então, portanto, é uma experiência diferente. E ele vai dizer, Allan Kardec, que há três revelações, segundo os espíritos, que são as revelações mais importantes no sentido geral. A primeira revelação, sem desconsiderar as revelações mais individuais, as revelações mais específicas de povos e de regiões, mas a primeira revelação de caráter geral é a revelação mosaica, porque Moisés desdobra-se em grande médium, em grande paranormal, através do qual não apenas educa o seu povo, mas também legisla através de leis muito bem fundamentadas, algumas delas que obedecem ao caráter transitório da época, leis severas, duras, porque a humanidade da época e o seu povo estava naturalmente não acostumado a leis mais brandas. Era necessário estabelecer um caráter rígido para estruturar o pensamento de um povo, cuja cultura influenciaria mais tarde a maioria dos povos, principalmente do Ocidente. E é através da reunião desses povos, dessas pessoas, que ele, em transe místico, em transe espiritual, recebe, principalmente entre várias orientações espirituais, o Decálogo, os 10 mandamentos, que até hoje é uma ética atual na cultura terrestre. É base, por exemplo, de várias legislações humanas até hoje. O Decálogo, até hoje, é o fundamento principal do judiciário de várias nações, porque o não adulterar, o não matar, está presente em todas as culturas, ou em quase todas. As éticas que estavam contidas no Decálogo são, portanto, conceitos atemporais que ele estabeleceu. Mensagem atemporal que vinha do mundo espiritual para a Terra, para educar aquele povo, estabelecendo o monoteísmo, porque a partir daquele momento uma nação começa a ser monoteísta. Já haviam pessoas isoladamente acreditando em um Deus único, mas a maioria da população, sendo quase toda do mundo conhecido, era monoteísta. A cultura da época era politeísta, perdão. Era, portanto, uma cultura que acreditava em vários deuses originando o universo, que estavam em briga constante. A mitologia de todos os tempos. E a partir de Moisés se inscreve uma nova etapa na mentalidade humana. A mente humana começa a se desenvolver, começa a conceber uma causa para dar origem a todo o universo. Uma causa única para gerar toda a harmonia, todo o cosmos que conhecemos. E então estabelece-se a ideia de Deus, que mais tarde influenciaria outras culturas. Essa é a primeira revelação. A segunda revelação, para ainda os espíritos que estruturaram o pensamento espírita, é a presença de Jesus na Terra. Porque quando Jesus veio ter conosco, ele não apenas suavizou a lei, porque a lei era já o mandamento universal de Deus, ele explicou, desdobrou a lei de Moisés, mas também suavizou a lei mosaica com amor, apresentando uma ética até hoje não superada. Segunda montanha. A ética cristã, bem entendida, é extraordinária. A tal ponto que mesmo aqueles que não são cristãos admiram-na. Gandhi costumava dizer que era fã incontestável da mensagem de Jesus.
que, embora ele não fosse cristão, fosse hinduísta, ele permaneceria como fã, porque ele diz que toda a sua missão de não violência já estava no Sermão da Montanha. Ele chegou a dizer em uma das obras: eu achava que a minha mensagem era original, que eu estava inaugurando uma nova mentalidade na Índia e chamando a atenção do mundo através da pacificação e da não violência. Mas quando eu vi no Sermão da Montanha, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater em uma face, apresentai a outra. Se alguém quiser andar contigo 1000 passos, anda 2000. Dai àquele que lhe pedir emprestado, e não resistais ao mal que vos queiram fazer. Era a mensagem que abalou profundamente a estrutura de grandes. E ele vai dizer: o Sermão da Montanha é a mais bela mensagem da humanidade. Não sou cristão, sou hinduísta. Mas aquele hinduísta que quiser ser hinduísta completo, tem que ler Jesus, tem que conhecer Jesus. E assim, Jesus e a mensagem dele vai ser iluminada e vai ser uma grande revelação. E a terceira revelação, para ainda os espíritos, é a doutrina espírita. Porque Jesus prometeu o Consolador. O Consolador queria explicar a sua mensagem. Que quando a humanidade estivesse preparada, se ele falou isso em João capítulo 14, é porque a humanidade na época dele não estava preparada. Então é necessário que o progresso se fizesse. E Kardec vai dizer: nenhuma outra proposta filosófica religiosa preenche os requisitos daquele Consolador que Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 15, 16, 26 e seguintes, senão a doutrina espírita. Porque hoje a doutrina espírita explica a mensagem de Jesus como ninguém, como nenhuma outra proposta de fé, de maneira lógica, de maneira insofismável, de maneira não preconceituosa, de maneira científica, de maneira contemporânea. Então, diz Kardec, aquele Consolador que Jesus prometeu que viria em tempo certo para explicar tudo aquilo que ele tinha dito e para esclarecer muito mais coisas e que ficaria conosco para todo sempre, diz Allan Kardec, é o Espiritismo. É, portanto, a terceira revelação, que nada mais vem do que explicar o ensinamento de Jesus, desdobrá-lo de maneira correta, de maneira clara, sem parábolas, sem retórica. Se as duas primeiras revelações religiosas partiram de homens, o Espiritismo não parte de ninguém, porque pode partir de vários pontos do planeta. Kardec vai dizer: pode-se assassinar todos os médiuns, podem queimar todos os livros, mas os médiuns voltarão a reencarnar. E mesmo nas casas mais miseráveis, ninguém vai poder fiscalizar a residência de cada um. E quem garante que uma casa das mais humildes, não tem um médium psicografando, não tem alguém entrando em transe e recebendo as mensagens do mundo espiritual? O Espiritismo não tem um revelador, não parte de um ponto para se espraiar para todo mundo, mas parte dos próprios espíritos, que quais estrelas que caem do céu, diz o Evangelho, vem à Terra chamar-nos a atenção, vem dizer-nos que nós somos imortais, vem sensibilizar nossa alma, vem explicar a ideia da reencarnação, vem fazer aliança da ciência com a religião, porque se tem um caráter religioso, entre aspas, a revelação espírita também tem um caráter científico. Faz a síntese, que hoje é o ideal da maioria dos pesquisadores da ciência. Quando lemos as páginas da maioria dos pesquisadores da ciência contemporânea, vemos o diálogo que eles têm feito com vários campos do saber humano, a chamada transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade. Nós temos visto aí a tentativa de unificar, de sintetizar e de dialogar, inclusive, com o lado transcendental, o lado religioso do ser humano, a lutar principal dessas colocações. Já vi estabelecido de maneira extraordinária e já vi acrescentado, inclusive, outras coisas para a ciência do futuro. Ele vai dizer com a coragem do caracterizado. Se o Espiritismo for um erro, a ciência mais cedo ou mais tarde vai descobrir. E vai esclarecer, vai refutar e vai cair, naturalmente, no obscurantismo. Mas se o Espiritismo estiver nas leis da natureza, se a doutrina espírita for uma das leis da natureza, da mesma forma que a gravidade, da mesma forma que a eletricidade, podem se combater o Espiritismo, mas ele vai ficar e vai ressuscitar a despeito de todas as perseguições e vai permanecer com a humanidade. Porque uma verdade, quanto mais é combatida, mais permanece. É assim em todos os tempos. Tentaram se abafar as várias verdades científicas e elas só foram divulgadas e até aceleraram o seu progresso. Se o Espiritismo for o erro, vai cair por terra naturalmente, mas se for uma verdade, permanecerá. E ele vai dizer: se a ciência provar que os espíritas estão errados em algum ponto, a nossa tarefa é abandonar aquele ponto e ficar com a ciência. Mas o Espiritismo não para onde a ciência para, diz Allan Kardec.
Porque se a ciência estuda os efeitos, as consequências, o Espiritismo mergulha nas causas. Vai mais além. É esse caráter. Vai iluminar, dizerem a Gênesis. Vai iluminar a ciência naquilo que a ciência ignora, mas aceita tudo aquilo que a ciência comprova. E o Espiritismo tem iluminado a sociologia, a teologia, a antropologia, as ciências do comportamento. Quando Allan Kardec se torna o verdadeiro terapeuta, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando fala sobre as obsessões, contribuindo de maneira extraordinária para as ciências do comportamento humano atual, levantando mais um ponto, que seria uma psicogênese a mais da loucura, dos transtornos psicóticos, dos transtornos neuróticos, em várias outras causas ou fatores que desencadeiam transtornos. Há também esse transtorno da obsessão que a ciência, até hoje, em algumas partes da ciência, ignora por completo, desconhece por completo, e a doutrina espírita vem com outras colocações. Para concluir o nosso comentário, ou pelo menos desdobrado, peço licença para citar um caso que certa vez foi citado pelo médium Divaldo Franco na obra O Peregrino do Senhor. Já contamos esse caso aqui. É um caso que é desenhado e escrito pela escritora Altiva Ferreira Noronha, uma das biógrafas de Chico Xavier, militante do movimento espírita mineiro, e escreveu essa obra com depoimentos de várias pessoas, e há um depoimento do médium baiano e orador, que ele fala de um caso que ele vivenciou e que de alguma forma sintetiza o caráter da doutrina espírita. Desenha um pouco, muito bem, a ideia relevante que é a ideia da doutrina espírita. Diz Divaldo Franco, nesse depoimento dessa obra, que certa vez ele estava atendendo no Centro Espírita Caminho da Redenção, o Centro Espírita que ele milita e que ele ergueu junto com outros companheiros. Ele estava atendendo algumas pessoas. Ele normalmente naquela época atendia até a madrugada. As pessoas sentavam do lado direito do salão, assistiam a palestra, e depois, das 9 da noite até as 3 da manhã, com aqueles que não desencarnaram, ele continuava atendendo. Então, ele ia atendendo de umas pessoas. E um dia ele disse que eu estava atendendo uma pessoa, era de uma senhora, ela devia ser mais ou menos a quinta pessoa que eu atendi. Faltavam algumas pessoas, umas 6 ou 7 no salão. Eu estava atendendo essa senhora, quando o senhor, muito agitado, muito perturbado, entrou no salão, foi até a minha direção, acompanhado por 2 homens muito fortes, com os bíceps desenvolvidos, que carregavam uma menina praticamente arrastando-a pelo chão. Essa menina, eu olhei, estava esquálida, pálida, amarrada em uma camisa de força. Os 2 homens pareciam ser 2 enfermeiros psiquiátricos, e essa menina, com um olhar de esgaio, gemendo, pululando, as unhas arranhando as próprias mãos e ferindo a ponto de sangrar, a edecação na face, a alucinação total. E esse homem, que parecia ser o pai, pela semelhança física da menina, se aproximou de mim e disse: o senhor é o médium Divaldo Franco? Eu disse: sim, senhor, as suas ordens. Eu queria um atendimento agora. Eu disse: pois não, espere um pouquinho, sente, que eu vou atender essa senhora, e depois que eu atender as outras pessoas, eu atendo o senhor. Ah, mas o meu caso é de emergência. Eu disse: mas todos os casos aqui são de emergência. O senhor chegou agora, então eu vou atender essa senhora que chegou antes do senhor, e vou atender alguns outros, depois eu atendo você. Mas o senhor, eu sou seu senhor, não vai me atender, está ficando cada vez mais difícil, porque enquanto a gente conversa, mais demora. Mas eu vou ter que esperar essas pessoas todas e um pouquinho mais, porque enquanto a gente conversa, mais você vai esperar. Ele olhou muito irritado, olhou para mim e disse: mas o meu caso é de emergência. A senhora começou a ficar nervosa, e Divaldo disse: eu disse: muito bem, um momentinho, minha senhora, um momentinho. Muito bem, meu livro, qual é a emergência? Minha filha, ela é louca! E eu vi que o pai também era. Só que ele estava amarrado, que ele fosse outro passou. E o que é que eu tenho a ver com isso? É o seguinte: eu fui mandado pelo psiquiatra fulano de tal. E o psiquiatra já fez tudo com ela. Já fez isso, já fez aquilo outro, já deu eletrochoque. E ela não fica boa, não melhora. Então ele disse: olha, leve aí ao centro espírita, tem um tal de Divaldo Franco aqui perto, que você sabe, essa gente metida com essas coisas tem um grande poder de sugestão. Às vezes dá certo. Leve aí que ele vai dar um jeito. Então eu vim aqui, por ordem do psiquiatra, para você dar um jeito. Mas eu não, ele não deu um jeito pagando o problema. Imagine eu, não estou aqui de graça, não, meu senhor. Não é assim, não. Há quanto tempo aconteceu a tragédia? E ele olhou para mim e disse: há 7 meses. Então não é de emergência. Quem esperou 7 meses pode esperar 2 horas. Ah, mas eu disse: não, meu senhor. E ele olhou para mim com muita raiva e disse: o senhor é um homem flexível. Se o senhor vem à nossa casa e me dá a lição de moral, faz uma coisa: não está satisfeito, chega ali na tesouraria do lado da cantina e pede seu dinheiro de volta. Que dinheiro? O dinheiro que o senhor pagou para entrar aqui. Mas eu não paguei nada. Então não sei porque o senhor está todo aborrecido.
porque eu estou aqui há 5 horas, em pé, sem cobrar nada. E o senhor chegou aqui lindo, tomou banho, jantou e não fez nada disso. Ah, meu senhor, alguma coisa está errada também com o senhor. Não perca tempo que eu não vou atender. Só depois que eu atender essas pessoas. Ele olhou para mim e a caridade, que as pessoas adoram dar lição de moral na gente. E a caridade? Mas a caridade consiste em respeitar o direito do outro. Você chegou depois, vai ser atendido depois. E sorri para ele. Ele viu que eu não tinha jeito. Ele ficava cada vez mais embrutecido, mais enfesado. E eu cada vez mais sorrindo. Ia morrer do coração, ia ficar bem. E eu ia atendendo. Eu atendi a senhora. Até rendi um pouquinho mais. Rendi. E ele ali, quando acabou, era a vez dele. Ele muito agitado no fundo do salão, enfurecido. Ele disse, muito bem, agora pode vir. Pode vir, que agora eu vou atender o senhor, atender a sua filha. Ele olhou para mim e disse, o senhor não pode vir até aqui, não? Ele disse, olha, ele não ia entender. Porque eu fico às vezes com uma cadeira, boto meu joelho para apoiar. Tem algumas obras de Allan Kardec que eu às vezes dou de presente, algumas obras que eu autografo quando as pessoas pedem, e fico ali, etc. São várias horas de pé, os pés cansam. Ele não ia entender toda essa explicação, isso é muito difícil. Eu olhei para ele e disse, não, eu não posso não. Por que não? Eles olham, sabe o que é? É que os guias espirituais, eles ajudam aqui. Se eu for até ali, eles não ajudam. Ah, é? É, ele veio. Veio a menina esquálida, maltratada, naturalmente deveria estar com falta de alimentação, precisando inclusive de um clínico geral, estava ali depauperada. Os enfermeiros segurando, fez muito bem, aproxime ela de mim. E agora pode retirar a camisa de força que eu quero conversar com ela. Seu Divaldo, ela não é minha filha, é um monstro. Se eu desamarrar aqui, ela vai quebrar tudo. Eu não tem problema, espírita não deve nada a ninguém. É bom que ela desamarre, quebrar tudo, a gente faz uma campanha para arrecadar os móveis novos, é uma maravilha. Então não fique tranquilo. Disse, não, mas são necessários vários homens para circular. Tranquilo, a gente vai conversar aqui. Eles amam desamar, vocês não atendem. Porque aqui é a casa de Jesus. Quando você foi lá no consultório do psiquiatra, você aprendeu o que ele disse. Por que você quer dar agora as diretrizes totais? Então eu queria pedir ao Senhor para você desamarrar. Desamarre e deixe ela comigo. Ele pediu, deu um sinal para o enfermeiro psiquiátrico para desamarrar. Desamarrou e correu para o fundo do salão, que amava muito a filha, né? Correu para o fundo do salão. E ao desamarrar, a menina, que deveria ter de 15 para 16 anos, ergueu os braços e foi na minha direção para me golpear com a fúria, os olhos injetados quase saindo das órbitas. E eu nessa postura disse assim, meu amigo, como você é covarde. E ela parou, porque eu vi, além da presença física, a presença espiritual dominando aquela jovem. Ele disse, meu amigo, meu irmão. E aí o pai no fundo disse assim, é uma menina, seu Divaldo. Ele não precisa me ajudar, não precisa. Meu amigo, como você é covarde? Porque você se aproveita da sua invisibilidade para atormentar essa menina que não sabe nada. Ele rodopiou os calcanhares, apontou para o pai e disse, por culpa dele, miserável. Você sabe quem eu sou? Eu me chamo Celso. Você lembra? Eu trabalhei na sua miserável padaria. Mamãe, antes de morrer, me deu a você, para que você pudesse me cuidar como filho, para que você pudesse me encaminhar, e você me tratou como escravo, maltratou a mim, e não me pagou 13 anos que eu trabalhei na sua padaria. Às vezes dormia em cima de uma mesa ou debaixo do pão no chão. Às vezes ia até 3 horas da madrugada trabalhando e acordava às 8 da manhã. E você me tratou como escravo, seu miserável. Eu vou lhe pegar, eu vou destruir, não é que depois eu vou destruir você. O homem que era moreno ficou pálido. E eu gostei. A melhor coisa do mundo é o obsessor. Eles dizem muita coisa que a gente gostaria de falar, mas não pode. Eu gostei, eu olhei para ele. E ele disse, não, o problema é com o senhor. Não é a gente esse problema comigo. O problema é da sua consciência. E ele disse, Celso, vire-se para cá. Ele virou. Eu sei que você tem razão. Ele tenho razão, você é miserável. Ele disse, mas há quanto tempo aconteceu isso? Ele não sei. O espírito ignorante do ódio perde a noção de tempo. Ele não sei. Diga alguma data, diga algum evento, algum acontecimento da época. Ele diz alguma coisa, ele deveria estar desencarnado há 7 anos. Ele diz, meu filho, há quanto tempo você sofre? 13 anos de salário sem pagar. E 7 anos agora aí sofrendo de ódio. Você tem direito à liberdade, nem que seja liberdade condicional. Mesmo no Brasil que tem um péssimo regime penitenciário, a pessoa tem direito à liberdade. Você é livre. Eu disse, como? Perdoando ele, para você ficar livre. Perdoa ele, disse, nunca. Ele disse, você vai ficar livre dele, não ele vai ficar livre de você. Porque se você perdoar ele, você fica livre, mas ele tem a dívida, ele vai ter que resgatar mais cedo ou mais tarde. Como foi que aconteceu?
acontecer, ele contou. Um dia eu estava discutindo com ele, tive uma discussão inflamada, e eu senti uma dor no peito, tombei, comecei a correr. Alguém me disse que eu morri, mas eu não estava morto. A morte não existe. E um dia eu fui atraído para a casa dela e encontrei ele. E ao encontrá-lo, eu a vi, ela discutindo com ele. Cheguei perto dela, ela tremeu, percebeu a minha presença. Eu tive vontade de xingar, ela foi lá e xingou. Eu tive vontade de dar um soco, ela foi lá e deu um soco. A partir daí eu comecei a utilizá-la e dominei completamente. Eu vou levá-lo à destruição total e ele, pela culpa, pelo sentimento de sofrimento, vai se suicidar depois. É isso que eu quero. E falou de estratagema. Mas meu filho, você só vai sofrer com isso. Vai sofrer. Você percebe que isso aí não tem trégua. Eles nem comecem com isso. Isso daí não vai dar jeito. Esse discurso que você está fazendo não vai levar para lugar nenhum. Você não me convence. Eu vou conseguir o discurso da minha vingança. E daí? E depois? Depois você não vai sentir mais nada. E agora vai ficar com o sentimento de culpa e a dívida agora gravada. Excelso, você teve mãe na terra? Eu conheci a sua mãe? Sim, conheci. Ele começou a chorar pelos olhos da menina. Nesse momento, eu vi um espírito feminino entrar no ambiente, modestamente vestido com uma espécie de chale, uma antiga sevilhana do passado, se aproximou de mim e me disse: é meu filho, devolva meu filho. Eu disse: Celso, sua mãe está aqui. Sabe por que você não encontra? Porque você está no ódio e ela está no amor. São ondas de rádio, ondas diferentes. Ela quer que você suba para se encontrar com ela. Você não gostaria de vê-la? Ele começou a chorar mais. Eles vão fazer o seguinte: me dê suas mãos. Segurei as mãos da menina, estavam frias, úmidas. Eles vão orar. Pai nosso que está nos céus, ele não quer. Repita comigo: Pai nosso que está nos céus. Ele começou. Santificado seja o nosso nome. Perdoai as nossas dívidas. Ele não quer. Não posso. Diga. Ele: perdoai. Mamãe, viu a mãe, se atirou nos braços da mãezinha desencarnada. A menina rodopiou, ia cair, eu segurei, coloquei no colo, ela abriu os olhos. 7 meses de inconsciência total. Abri os olhos, onde é que eu estou? Cadê meu pai? Papai, o pai correu e disse: ela morreu? Mas ainda não. Ainda não. Esse só é o começo. Leve-a a um clínico geral, porque ela está muito debilitada, dá para ser de atendimento. E se você quiser, eu sugiro que volte ela para cá, ou para outro centro espírita, ou para cá. Porque essa só está começando. Ela precisa compreender, você precisa compreender. Você deve uma dívida a Celso que nunca acabou. Não se justifica a mim. É um problema da sua consciência, não se justifica a mim. E eu conversei com ela, conversei com ele, dei o livro dos Espíritos para ele. Fez: olha, aqui está o livro dos Espíritos, leia. Dei para ele o Evangelho segundo o Espiritismo. E eles começaram a frequentar a casa. Frequentaram. Ela, mais tarde, revelou-se uma excelente médium, com peregrino nas faculdades mediúnicas, estudou, passou pelos cursos, porque não se deve levar um iniciante a uma reunião mediúnica séria. A reunião mediúnica é um laboratório de grave responsabilidade. E uma pessoa que está iniciando, que não conhece, pode causar sérios problemas para ela e para o grupo. É necessário que primeiro ele compreenda a doutrina, a mediunidade, para depois participar da sessão mediúnica. E ela se desenvolveu e mais tarde começou a participar de sessões mediúnicas, os espíritos se manifestavam, etc. E um dia, em uma sessão mediúnica, Celso se manifestou: meus amigos, eu quero pedir perdão por tudo aquilo que eu causei. E quero dizer, através da faculdade mediúnica dela, que é inconsciente, não lembrava de nada, e disse: olha, eu queria dizer que eu vou me reencarnar. Eu vou me reencarnar. E Celso, você vai ser: vou me reencarnar. E vai ser aqui perto? Vai ser aqui na Bahia. E apontou para ela, não disse nada. Eu disse: ai meu Deus, esse é o pago para vir. E procurei esquecer. Certa vez, ela, Sibeli, veio até mim e disse: tio Divaldo, no espiritismo a gente pode namorar? Eu disse: deve, minha filha. Namoro é colhido, moro é Brasil nos olhos. Namoro. Mas tenha cuidado. Olha esses caras da moda aí. Então ela deu risada e disse: pois é, porque tem uma pessoa que está interessada em mim. E se você? Eu também. Esse traga ele aqui para fazer uma psicoscopia, para eu saber quais são as intenções dele, etc. Ela sorriu. E um dia o rapaz foi ao centro espírita, frequentou. Eu olhei e disse: pô, muito prazer, etc. E eu pensei: você deve ser estudante, porque estudante quase nunca casa com esse. Abusa e casa com outra. Eu disse: muito bem, você deve ser estudante, etc. E fiquei: ele: não, senhor, eu sou diretor de uma empresa no polo petroquímico, na época. Eu disse: muito bem, comecei a calcular o ordenado dele. Eu disse: está ideal, 20 e poucos, a idade, etc. Deus abençoe. E eles, mais tarde, noivaram.
na hora de pedir ela em casamento, foi uma verdadeira tortura. Porque meu amigo, o pai dela, que é um senhor muito temperamental, a gente reuniu um dia na casa, ele foi, eu fui também para ajudar, para dar força moral, e ele estava, etc. E ele começou a dizer, você sabe, era papai que deveria estar aqui. E eu disse, não, papai não, é você que vai casar com ela, não é seu pai. Bota logo os dedos, porque sabe nessa idade, se você não botar logo, a pessoa começa a pensar, pensa devagar e depois, então foi botando, e ele aceitou, ela era do tempo que pedia a menina em casamento, hoje nem agradece. Então, muito bem, se casaram, Celso se comunicou ainda 2 vezes em processões, e mais tarde, ela chegou para mim muito constrangida e disse, Gilivaldo, está e vai ser menino. Esse Gilivaldo, não, é intuição. E o tempo passa e nasce. O avô agora, no dia que nasceu, estava atendendo na mansão do caminho, já era de madrugada, ele ligou, nasceu meu neto, vem agora na maternidade. Eu disse, agora você vem. Eu disse, não vou. Olha, diga tudo aos pais, mas não aos avós, é complicado. Então, ele disse, vai, não vou, vai, não, se eu vou sair daqui de madrugada, venha. Eu fui. Cheguei lá, meus amigos tinham que vestir aquelas coisas todas, entrar. E não há nada mais horrível do que um bebê recém-nascido. Aquela cara inchada, aquela coisa, e o avô dizendo, daqui pra cá sou eu. Toda a família estava no bebê. E eu me lembrei de Chico Xavier. Chico Xavier, às vezes, quando tinha uma situação dessa, ele dizia, que coisa. Não disse nada. Que coisa. Não é, Chico? Que coisa. O que você acha? Ave Maria. Então eu olhei, etc. E disse, agora eu posso ir para casa, estou com sono, quero dormir, etc. E o menino começou a crescer e o avô desenvolveu um afeto. Certa vez disse assim, você vai me dizer quem é a reencarnação desse menino. Eu disse, mas por quê? Porque ele é uma coisa diferente. Não, todo neto é assim mesmo. Não. Esse menino deve ser um dos apóstolos de Jesus reencarnado. Eu disse, não exagerar. Ele, mas é um espírito muito elevado. Tiro um espírito muito elevado. Mas ele é extraordinário. Você veja que às vezes eu estou brincando com ele, ele vem, vovô, e me morde. Essa é a fase canina da criança. Não! Às vezes eu estou brincando com ele vem dar um chute na minha caneta. Eu falo assim, jogador de futebol. Pois é. Não, ele olha para mim, a impressão é que ele me conhece. Deve ser alguém do passado, etc. E um dia, o menino correu, devia ter uns 5 anos de idade, ele me abraçou profundamente e disse, lembra de mim, tio Di? Eu disse, mais ou menos. Ele, Celso. Lembra-se de Celso? Celso, você voltou, Deus me abençoe. Ele, me ajude. Era o espírito ali com receio de fracassar ou não na reencarnação. Ele desenvolveu, o avô começou a abrir uma caderneta de poupança, já havia essa calamidade na época, começou a colocar dinheiro na caderneta de poupança do neto, veja o ladrão que roubou o salário da vítima, devolvendo dinheiro agora, né? Então foi colocando, na época de Sarney, não era fiscal de Sarney, mas ele fica um pouquinho, eles vão colocando 1 milhãozinho a mais, nada demais, ele vai colocando, quase dizia, vá devolvendo o que você roubou. Então, era portanto a doutrina da reencarnação. E um dia, ele disse, eu tenho a impressão que esse neto é uma alma querida, uma alma afim que volta para ele assim. Eu tenho algo com ele. Eu tenho uma necessidade, pois é, todos temos a necessidade do amor, o dever de amor, a doutrina da reencarnação, a doutrina espírita, a mediunidade, a obsessão, o resgate de além túmulo através da reencarnação do seio familiar. Tudo isso a doutrina espírita explica. Tudo isso a doutrina espírita elucida como sendo o Evangelho de Jesus ressuscitado em espírito e verdade. E hoje ele costuma dizer, eu hoje já creio em Deus e já creio nos bons espíritos, porque eu li o livro dos espíritos. Eu li não. Eu mergulhei nas suas páginas e encontrei uma alta filosofia para a minha vida. Ali está os enigmas, as interrogações, os questionamentos humanos respondidos de maneira lógica, de maneira insofismável, por inteligências acima da inteligência humana. Portanto, meus amigos, a doutrina espírita vem para descrucificar Jesus, trazer o poeta Galileu, o mestre de todos nós, para a convivência com as criaturas humanas, para dizer que somos imortais e para dizer que vale a pena agir do bem, atuar no amor enquanto passamos pela vida terrestre,
pela experiência material. Aproveitemos para fazer o bem em nós. Se alguém não gosta da gente, problema da pessoa. Se alguém nos odeia, está com distúrbio espiritual. Se alguém nos agride, tenhamos em mente que talvez além da barreira física existe uma obsessão. E um espírito talvez perturbado esteja tentando nos perturbar para causar embaraço em nossa marcha. Permaneçamos bem. Porque aquele que ama, aquele que faz o bem, não é vítima dos maus. Porque os maus que fazem mal, torna eles mal. Adjetivo, porque eles ficam naturalmente numa situação calamitosa. Portanto, a doutrina espírita nos convida a esse bem, que vai nos dar paz de consciência e felicidade para o futuro. Muita paz.